Olá, boa tarde. Uma semana que se inicia hoje, dia 19 de dezembro de 2022. Como estamos, como amanhecemos, como vem sendo os nossos dias, os nossos últimos dias. Tudo isso é sempre também parte da prática sistêmica na nossa vida. Sabia? Pois então. Nós somos todos sistemas, certo? Concordamos que somos sistemas, que pertencemos a um metassistema, que geramos e interagimos com outros sistemas e subsistemas. Tá? Nós, por exemplo, interagimos com o sistema social, político, econômico, com o sistema escolar, com o sistema familiar, que é onde o quê? É onde nós reunimos as informações maiores e contundentes e verdadeiramente de vital importância para o nosso reconhecimento daquilo que vem no nosso sistema familiar, onde a gente nasceu, onde a gente foi gerado, dentro aí desse sistema. Eu ouvia hoje umas abordagens que eu estou sempre escutando, outros colegas, outras abordagens, outras leituras sobre as constelações, sobre o sistema, sobre essa leitura sistêmica. E eu gostei muito de um termo que veio numa dessas abordagens. O jogo, né? O sistema é como um jogo. E quando a gente também sai desse jogo, aí nós interpretamos aí, podemos trazer aquela terminologia tão usada há alguns anos atrás, começou a vir muito esse termo da Matrix. Tá? Mas eu quero trazer para vocês uma outra reunião de terminologias e aprofundamento dentro também da minha trajetória de vida como também pertencente a um sistema indígena, porque eu carrego em mim mais de um sistema, mais de um mundo. Eu carrego no mínimo 2 mundos dentro de mim. Aqui estou me referindo a uma história pessoal, certo? Mas é importante para a gente acompanhar o raciocínio aí. Então, eu aos meus 39 anos, eu estou com 60, né? Aos 39, eu comecei a retomar essa convivência tribal, intertribal, entre etnias, diferentes etnias no Brasil e nas Américas. E isso se estendeu muito intensamente por 30 anos, com muita intensidade. Então, toda essa bagagem que eu também trago dessa leitura do meu sistema, da minha ancestralidade, certo? Que eu compartilho aqui com vocês e também exemplifico dentro desse meu sistema aquilo que dentro dos olhares sistêmicos, não somente pelo Bert Hellinger, né? Eu venho fazendo links aí, aprofundando. E olhando para essa questão do termo jogo, e olhando para essa questão da Matrix, né, me veio muito aquilo que eu vivi e revivo sempre, trago comigo, do universo indígena. Então, no universo indígena, dentro de diferentes culturas e tradições, nós temos lá os papéis dentro de cada comunidade, o papel do rezador, do pajé, do caraí. Né? Nós temos o papel também dos feiticeiros, né, que também são curandeiros, curandeiras, das rezadeiras, das benzedeiras. Nós temos vários papéis. Desde que nasce na aldeia até os 7 anos, existe toda uma escola tribal dentro da comunidade. Então, é a formação do tronco, né, onde os meninos passam por alguns processos iniciáticos, as meninas por outros. E isso é
o que esse sistema traz aí, resumidamente, na sua bagagem ancestral. E muito forte, né? Porque também acredito que todos nós pertencemos aí também, né? E dentro desse olhar, vocês veem que eu olho para fora, né? Eu tenho muito, quando falo disso, né? Eu também são posturas sistêmicas que a gente vai adquirindo a uma leitura disso. Eu sempre tive esse olhar para fora, eu sempre estava buscando, né? Quando a gente olha lá para o céu, eu estou olhando aqui para o céu da minha janela, eu vejo o céu e eu vejo o morro. E eu moro bem afastado, né? Moro afastado da cidade. Então eu vejo a natureza, eu vejo os pássaros, eu vejo os movimentos dos ventos. E tudo isso, para mim, é leitura sistêmica também, né? É esse sistema maior, esse metasistema, essa mãe, que também fala o tempo todo com esse pai e nos transmitem o tempo todo os seus sinais. E dentro desses sinais e dentro desse contexto de uma interpretação sistêmica, de dois mundos aí que eu estou trazendo para vocês, lá na comunidade, nas aldeias, eu vivia muito essa questão assim do observar tudo que vem, né, com, por exemplo, toda a comunidade, né? Tudo que vem com essa comunidade, tudo que vem com aquela família ali que tu pertence, mas tu pertences também a toda aquela comunidade, né? Então eu observava como era o papel das mulheres, das crianças, dos jovens, como era todo o aprendizado, e nisso eu também tinha que fazer as minhas tarefas. Eu lembro que uma das vezes mais representativas, significantes para mim, foi um dia que eu cheguei na aldeia, onde eu fui replantada, né, onde eu fui reconhecida como pertencente aí, no litoral paulista, em Boracéia. A minha mãe adotiva e o meu pai adotivos, que era o pajé, e a minha mãe adotiva era também uma mulher que trazia em si, né, por ser também uma mulher de cura, também trazia lá toda a sua história, toda a sua medicina. E ela me dizia o seguinte: minha filha, quando nós entrávamos na casa de reza, né, que é chamada de Opã, ela me dizia assim: minha filha, tu sabe tudo, tá tudo em ti, eu não preciso te ensinar nada, só canta comigo, reza comigo, faz o fogo comigo. Essas coisas que parecem tão simples, mas que são altamente reveladoras, né? Para mim foram e são. E lá pelas tantas, depois que acabava a reza, né? Nós todos íamos dormir. Acordávamos às 5 da manhã e ela já estava lá pronta para fazer o tipá, um bodiapé, para fazer as comidas, né? Logo cedo, para todo mundo. Então era um servir muito, muito significativo dela, né? E ela me dizia: vamos comigo para o mato. E lá nós íamos colher a lenha, colher algumas ervas. E depois ela me dizia assim: filha, tu lava a roupa. E a roupa era assim, sabe esses galões de lixo enormes aí, para mais de 100 quilos, tinham mais ou menos uns 4 ou 5 que eu tinha que lavar a roupa de toda a comunidade daquela família, né? Então, eu aprendi muito nessa minha vivência em comunidade, nessa minha vivência de vida também. Eu trazia sempre comigo, como eles sempre me diziam, né? Tu leva a aldeia contigo, a aldeia tá contigo, tá? Esse sistema tá contigo, né? Eles não usavam o termo sistema, mas eu aqui agora, tendo esse olhar das constelações, eu também quero trazer para vocês essa leitura
essa leitura que está muito além das minhas palavras, né? Que eu acredito que cada um que viveu ou que vive, ou teve uma experiência de vida como semelhante à que eu tive e a que eu guardo comigo e sigo a praticar, né? Vai enxergar toda a bagagem desse sistema e vai enxergar assim, nós estamos dentro de um determinado cenário, né? E de repente esse cenário se desdobra e aí dentro da prática indígena se desdobra entre mundos, mundos e mundos e mundos, aonde o pajé, o caraí vai buscar desses mundos a solução para aquela enfermidade, para aquele sintoma, para aquela patologia, para aquela dor da alma, do espírito, que muitos de nós carregamos e também aí na interpretação tribal, né, essas manifestações que estão aí localizadas entre mundos, essas manifestações todas, elas nos levam a sair dessa matrix que a gente vive, né? Sair de uma interpretação tridimensional para uma interpretação quadridimensional e por aí afora, quinta, sexta, sétima dimensão. Não sei até onde isso tudo alcança, mas eu tive muitas vivências, muitas experiências que eu agrego hoje em tudo que faço, nos atendimentos, tanto individuais como em grupos, né? E em diferentes tipos de constelação, constelação na água, constelação com pessoas, com bonecos, com animais. E eu queria, assim, trazer para vocês duas expressões que são muito importantes, que me vieram. Eu classifico isso, assim, como também mensagens sistêmicas, né? Vocês podem dar o nome de código, vocês podem dar o nome que vocês quiserem. Muitos outros colegas, consteladores, usam outras terminologias. Cada focalizador, cada facilitador, dentro da sua forma de servir, né? Vai dar a sua forma, vai dar de acordo com aquilo que carrega também no seu sistema, na sua história de vida. E hoje me veio duas palavras, fortaleza e fragilidade. Se a gente não reconhece dentro do nosso sistema as fortalezas e as fragilidades, a gente talvez não consiga lidar tão bem, administrar tudo aquilo que vem, porque nós estamos o tempo todo recebendo estímulos de todos os tipos, nós estamos o tempo todo vivendo diferentes desafios. Agora, nesse exato momento, nós estamos vivendo grandes desafios no Brasil e fora do Brasil. O ano de 2022 é um ano marcado, né? Lá, quando se iniciou a pandemia, né? Em 2020, final de 2019, 2020, quando se iniciou o processo que nós tivemos que ficar reclusos, né? Nós passamos, todos nós, por muitas questões, muitos grandes desafios. Eu, por exemplo, contraí Covid mais de uma vez, meu esposo também, né? Então, nós temos essas marcas também nos nossos sistemas e enquanto sistemas, para que nós não venhamos a transferir isso, né? Muitos medos, né? Muitas inseguranças para os outros subsistemas, para os nossos descendentes diretos e indiretos. As nossas fortalezas e fragilidades aí têm que ser reconhecidas. Então, no momento em que a gente olha, por exemplo, a nossa fragilidade como ser humano, não somos infalíveis, nós temos infinitas questões aí que nos fragilizam, que nos deixam vulneráveis. Mas nós também temos essa fortaleza e estas fortalezas de todos os que vieram antes. Não temos?
Temos sim, porque nós não somos só nós carregamos os nossos sistemas aí conosco. Então, é uma virada de chave muito interessante, né? É uma virada de chave aonde nós saímos dessa matrix, desse olhar daqui apenas e vamos além do aparente, vamos como Saint-Exupéry, né? O Pequeno Príncipe, que deixou esse legado que é muito mais para nós adultos do que talvez para as crianças. E também para as nossas crianças que cresceram, né? Ou seja, nós hoje olhamos para aquela frase, por exemplo, de tu és responsável por aquilo que cativas, o essencial é invisível aos olhos de quem vê, né? O essencial é invisível aos olhos de quem vê. Então, só aí nós já estamos tendo um desdobramento e uma semelhança com tudo isso que eu estou trazendo para nós aqui a respeito de uma outra tribo, de uma cultura diferente que passa o tempo todo trabalhando entre mundos e que vai trazendo desse mundo e que vai resgatando desse mundo, desses outros mundos, fragmentos também da nossa alma. Então, para quem está mais familiarizado aí com o linguajar xamânico, né, que é uma vertente, um olhar dentro de algo que vai muito além desta palavra, que cada etnia, que cada povo, que cada nação originária carrega, né, para quem está um pouquinho mais familiarizado aí, vai fazendo esses links, né, vai cruzando esses saberes e vai trazendo essa força ancestral também e vai compreendendo que sim, não existe família perfeita, né, redondinha, né? Nós todos temos um monte de questões aí a serem trabalhadas, a serem desemaranhadas. Se a gente pegar um novelo aqui e começar a puxar o novelo, nós não vamos conseguir. Nós temos que achar essa ponta desse novelo para que a gente possa ir afofando ele, né, e para que a gente possa ir então desemaranhando aquilo que está na nossa alma, no nosso ânimo, no nosso espírito, nos nossos antepassados e ancestrais. Então aí começam a ser reunidas as nossas fortalezas e as nossas fragilidades. No momento em que nós reconhecemos e que diante de tais e tais desafios nós podemos fazer uso disso como sistemas que somos e olhar assim para isso e dizer, não, mas eu vou respirar agora nisso, né? E eu vou aplicar essas ordens e essas leis, essa questão do todos pertencem, essa questão de que algo que foi ocultado, ou alguém, né, merece ser reconhecido, merece ser incluído, merece que a sua voz seja escutada. Então aí nós vamos voltando no tempo e vamos, assim como o pajé lá na aldeia, né, vai voltando nos tempos e vai trazendo destes tempos. Nunca me esqueço quando meu pai adotivo, Jojocó, disse para mim o seguinte: eu estive com José de Anchieta, com o padre José de Anchieta, e eu vi Cristo ser crucificado. Então, meu Deus do céu, né? Aí, para uma pessoa que escuta isso assim, e que não tem um olhar sistêmico, e que não encara essa vida toda de todos nós sob essa visão, já começa a fazer uma interpretação toda eu ia dizer uma palavra destrambelhada, né? Mas é toda desconectada com a realidade da nossa história. Porque como é que nós podemos afirmar que o pajé não esteve lá naquela época? Como é que nós podemos afirmar que nós não estivemos
lá nestas épocas, e que os nossos antepassados e ancestrais não viveram épocas em que traições, envenenamentos e uma série de outros infortúnios e uma série de outras crueldades e brutalidades e guerras e coisas terríveis, né, aconteceram há muitos e muitos séculos atrás. Como é que nós podemos ignorar isso tudo e não colocar isso num campo, né, maior de interpretação e poder sim olhar dentro do nosso sistema aquilo que cada um dos nossos antepassados e ancestrais viveram, porque nós, enquanto brasileiros aí que somos, estamos falando aí agora, né, para nós brasileiros, nós carregamos muitas misturas. Nós somos uma nação miscigenada, nós somos de todas as tribos, né? Mas os que vieram bem antes, aqueles que vieram bem antes, os indígenas, os negros, né? Os portugueses, porque aí tem toda uma ordem, né? Indígenas, negros, portugueses. Isso historicamente, se você aí for buscar, você vai alcançar essa interpretação sistêmica e num desdobramento maior, além, né? Além do teu único sistema. Vai além, vai muito além. Então, quando a gente consegue ir exercitando isso, ainda ontem eu falava sobre o olhar, né, exercitar o olhar sistêmico, exercitar esse movimento sistêmico o tempo todo, significa exatamente isso, significa acordar, respirar isso e viver isso em todas as frações de segundo da nossa vida. Nós somos sistemas interagindo o tempo todo. Estamos nesse jogo sistêmico. Estamos dentro dessa matriz ou dessa teia, como tu queira enumerar aí para ti, né? Colocar para ti. Estamos todos aí. Estamos todos aí, né? Inseridos nesse contexto. Nós não estamos separados. Então, aquilo que se faz desse lado de cá interfere em todo o sistema. Aquilo que se faz, eu usei uma expressão que os indígenas usam muito, aquilo que se faz à terra se faz aos filhos da terra. Então também enxergar esta terra como mãe, enxergar esse céu como pai, e enxergar esse universo todo como o grande mistério, usando aí uma expressão também das nações originárias das Américas, o grande mistério, Deus, tenha o nome que tenha, mas enxergar isto também é parte desse viver sistêmico, desse olhar, desse respirar, deste ser sistêmico. Nós somos os sistemas. Então, quando os desafios vêm, ainda agora há pouco, antes de estar aqui gravando com vocês, veio um grande desafio para mim. Eu tive uma notícia referente à minha mãe, uma notícia muito, muito forte. E nesse momento, em épocas passadas, eu talvez tivesse uma reação de desespero, né? Mas hoje eu reconheço o meu sistema, a minha história, eu reconheço as escolhas da minha mãe, as escolhas do meu pai, as escolhas dos meus avós, e eu aceito que tudo foi como tinha que ter sido e busco fazer hoje algo diferente com isso. Então aí eu tomo essa força, né? E aí eu faço esse elenco de fortalezas e de fragilidades. E eu queria citar para vocês aqui, a gente sempre fala, né, que
gente sempre fala que Bert Hellinger, nossa, a história do Bert Hellinger, a história da vida do Bert Hellinger, eu não me canso de ir atrás, e cada vez que vou eu me surpreendo mais, e eu vejo assim que fantástico o legado que ele nos deixa, né? Assim como outros, né? A Virginia Satir, eu já disse a vocês que antes do Bert tiveram e tem outros registros, né, de prática sistêmica, mas ele é único nesse criar esta abordagem das constelações familiares sistêmicas. Eu recomendo para vocês lerem A Simetria Oculta do Amor e As Ordens do Amor. São 2 livros básicos e que também, no meu ponto de vista, não são para ser lidos rapidinho. A gente vai marcando, vocês veem que eu marco, eu faço também alguns apontamentos, aí eu boto lá, adoro essas coisas de botar alguma coisinha colorida, faço os meus livros. Sei que alguns não vão gostar do que eu vou dizer, mas os livros que leio, eu marco com aquelas canetinhas coloridas, marcador de texto, né? Eu gosto muito. Esse aqui, das Ordens do Amor, né? Então, nossa, eu tô cheia de marcações nele, né? Cheia de marcações. E nunca é o suficiente, porque a gente está sempre... É um guia, né? É um guia, é uma bíblia de trabalho contínuo, de olhar sistêmico. E tem muitos e muitos outros. Eu, às vezes, faço umas leituras comentadas aqui. Eu fiz também, que eu recomendo para vocês, esses tempos, eu fiz a leitura do livro Medo, de Thich Nhat Hanh, um monge budista, né? Recomendo muito esse livro. Vocês vão encontrar muitas abordagens sistêmicas dentro dele, muitas e muitas, né? Olha só, eu abri aqui uma Visita do Medo, né? Na página 100. Vou deixar, os gatos estão aqui a milhão, porque eu estou falando com vocês, mas os gatos, deixa eu mostrar para vocês aqui. Luanita! Oi! Os gatos estão sempre me mostrando e me sinalizando muito além do que eu possa aqui expressar também em palavras, né? Então, conhecer essas fortalezas e fragilidades é sair da Matrix, né? E saindo desta Matrix, vou aqui prender as minhas crinas, né? Saindo desta Matrix, nós vamos ter uma visão de outro mundo, a visão que o pajé, que o caraí, que o urubixava, que todos os nossos ancestrais também praticam desde sempre. Espero não ter embananado a cabeça de vocês. Esses assuntos vão se seguindo e nós vamos fazendo uma lista aí das nossas fortalezas e fragilidades, porque aonde a gente reconhece, a gente transcende, a gente transforma, a gente faz diferente. Reconhecer é uma virada de chave.